Muito bem, estamos de volta, retornando para o nosso segundo tempo de aula. Nós terminamos falando que para sermos líderes precisamos, primeiramente, nos deixar liderar por Jesus. Conversei há pouco tempo com um pastor amigo e ele falava o seguinte: as pessoas gostam muito da salvação, aceitam Jesus como Salvador e Senhor. Aí eu falei assim, presta atenção. Às vezes nós gostamos muito da salvação, pastor, mas Senhor, nós temos dificuldade, né? A nossa servidão, ó, baixar aqui, né? A humilhação, nós temos dificuldades com isso. Mas, primeiramente, você quer ser um líder? Jesus tem que liderar o seu coração, não é verdade? E para você ser um líder, você precisa ser servo. Por que ser servo? A palavra fala lá, doulos, escravo. O servo não tem desejo, o servo não tem querer, o servo não tem vontade. O desejo dele é para o seu Senhor. E porque fomos comprados por um sangue precioso, um alto preço, hoje nós somos servos, escravos de Cristo Jesus. Então Cristo manda assim na nossa vida, Ele possui nossa vida por completo. E se não for assim, irmão, se não for assim, nós não temos autoridade do Senhor. Caminhando, a vida do líder, como está aqui na nossa apostilinha, a vida do líder. Nós vamos destrinchar um pouquinho mais. Como falamos, Cristo e o conhecimento da sua palavra. O que quer dizer esse conhecimento da palavra? Com certeza você sabe e o seu coração e a sua mente já estão direcionados para o estudo da palavra. Conhecer a palavra associada ao conhecimento do próprio Deus. Jesus, ao responder diretamente Satanás no deserto, ele responde com palavra, com a palavra, mostrando que ela tem o quê? Poder e autoridade em si para enfrentar as adversidades. João 1:1 nos ensina que a Bíblia a palavra é o próprio Jesus, o próprio Deus. Conhecer a palavra, então, é conhecer o próprio Jesus, o seu poder, a sua autoridade. Ou seja, ler, meditar e praticar a palavra, enchendo o nosso conhecimento de Deus, nos capacita a liderar por meios seguros, firmados a partir de sua palavra. E o texto de 2 Timóteo 2,15 nos convoca a uma apresentação séria diante de Deus. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Gostaria de pensar um pouquinho aqui com você sobre um obreiro aprovado. Você entende que tem que estudar a palavra, debruçar sobre a palavra, porque o próprio Cristo é a palavra de Deus, é o verbo encarnado, mas você precisa apresentar-se como alguém que não tem do que se envergonhar do Evangelho. O obreiro aprovado por Deus por sua palavra. Você estudando aí, tira um tempinho, dê uma lida em Atos 20, quando Paulo falava aos presbíteros da igreja lá de Éfeso. Ele fala um pouco sobre os nossos compromissos como líderes. Ah, Angélica, mas eu não sou um pastor. Não, você é um líder que está exercendo o ID de Cristo. E nós precisamos separar, sublinhar e prestar atenção em algumas coisas. O obreiro aprovado. O nosso compromisso com o próprio Deus em primeiro lugar. Irmãos, o compromisso primeiro e maior é com o Senhor. Nós prestamos contas ao Senhor de tudo que Ele tem colocado em nossas mãos. Nós precisamos saber a quem nós servimos. E muito cuidado para você não se achar servindo a si mesmo, as suas vontades e até mesmo o controle da vida das pessoas, você controlando a vida das pessoas. Ou seja, nós servimos a Deus. Nós não servimos nem a igreja em si. Nosso primeiro compromisso é servir ao Senhor. E por isso, nós não dependemos de elogio. É bom receber elogio? É bom, no sentido que estamos na visão, estamos na direção certa, mas nós não dependemos, gente, de elogios para continuar. Não deixamos de exercer a liderança por críticas alheias. As críticas virão, você está liderando, as pessoas vão te avaliar, não tem jeito, mas você não pode se envolver com as questões, né, de críticas. Ah, vou parar meu ministério, vou parar o meu PG por críticas alheias. Não, o obreiro primeiro ele tem compromisso com o Senhor, compromisso com Deus. Mas servimos e obedecemos a Deus. Nós estamos dispostos com isso, gente, a enfrentar situações adversas. Atos 20, 18 fala o seguinte: nós precisamos ter compromisso conosco. Coisa séria. A vida de bom testemunho. Vida que honre a Deus nas nossas finanças.
em nosso trabalho, sendo pessoas confiáveis, amáveis, de bom trato. Irmãos, como as pessoas nos veem em nossos trabalhos lá fora? Somos amáveis, somos pessoas confiáveis, lidamos bem com o dinheiro, nós exercemos realmente o evangelho. Nós precisamos, como bons obreiros, aprovados por Deus, cuidar da nossa vida. Ou seja, não podemos ter vida dupla. Uma coisa na igreja, outra lá fora, um palavreado dentro da igreja, outro lá fora. Não temos nada a esconder, como diz, né, o ditado popular, não temos nada debaixo do tapete. Vida condizente com a liderança que exerce. Desenvolver o caráter de Cristo. Ou seja, na maneira como lidamos com o dinheiro, vai ficar estampado, como lidamos com o sexo, como nós lidamos com nossos relacionamentos, o próprio estudo da palavra. Ou seja, nós precisamos ser testemunhas de um caráter cristão. Atos 20, 28 fala, continuando, né? Atentai por vós mesmos. Cuidar da nossa própria vida para cuidarmos dos outros. Talvez a vida mais importante que você precisa cuidar é de você mesmo. Se você não cuidar de você mesmo, eu tenho aprendido isso, nós não poderemos cuidar dos outros. A vida do líder é a vida da sua liderança. Preste atenção. Os pecados dos líderes, são os mestres dos pecados. Por quê? Eles são mais graves e danosos. Quando a gente fala de ser mais grave, é porque nós pecamos com maior conhecimento. Sabemos a palavra e ainda erramos. Sabemos e ainda erramos. E mais danosos, porque você sabe, quando um líder cai, mais gente é atingida por sua queda. Então, muito cuidado com a sua vida, coloque-se aos pés do Senhor Jesus todos os dias, porque a vida corresponde com a liderança que exerce. Líderes que sejam cheios pelo Espírito Santo, guiados por Deus, líderes que confessam seus pecados, recebendo perdão e cura da sua alma, testemunhar da fé salvadora de Cristo. Interessante, não sei se você sabe, John Wesley, anos depois de trabalho missionário, ele reconhece que ele era apenas um cristão nominal. Um missionário não convertido. Um missionário religioso que aprendeu os clichês apenas. Mas quando um homem é chamado por Deus, o Espírito Santo toca. O Espírito Santo faz a obra. E olha o que aconteceu no dia 24 de maio de 1738, em Londres, no culto dos morávios. Ele clamou, Deus, eu quero uma experiência mais profunda contigo, com o Senhor. E na madrugada do 1º de janeiro de 1739, 3 da manhã, olha aí, gente, vigília de oração. Palavra e vida de oração. E com ele mais 60 irmãos continuaram na vigília. E ali houve o derramamento do enchimento do Espírito Santo com grande graça e poder. Esses homens sacudiram a Inglaterra, experimentaram um poderoso avivamento. E John Wesley pregou mais 52 anos depois dessa experiência de revestimento de poder. Agora, quando você pensa aí na vida de oração, você viu que a vida de oração pressupõe revestimento de poder. Agora, a vida de oração nos leva, irmãos, a experimentarmos por completo toda a plenitude de Deus. Eu amo esse texto de Efésios 3,19. Ele não afirma que é a plenitude, um pouco de Deus. Ele fala toda a plenitude de Deus. Eu acho que a nossa cabeça não compreende. É só mesmo um desenvolver de comunhão com Deus. É através da oração que coisas impossíveis para nós, irremediavelmente, sem soluções, acontecem. Vou dar aí 2 exemplos. Você se lembra de Ana? Ana era estéril. E o Senhor lhe concedeu um filho. Digo mais, não apenas um filho, mas o grande profeta e juiz de Israel, restaurando a lei, a ordem e a adoração religiosa. O grande profeta e homem de Deus, Samuel. Ana era estéril. Através da oração, o Senhor atendeu o seu pedido. Lembra-se de Ezequias? Deus derrotou o poderoso exército da Assíria em resposta à oração do rei Ezequias. Ele também, 2 coisas, foi curado de uma enfermidade mortal. O poder de Deus é manifesto através da oração. Pela oração recebemos promessas preciosas do Senhor. Do Senhor. Continuando aqui. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, disse o seguinte: uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Você tem noção dessa frase? Você tem noção dessa palavra?
Você é um servo que trará o céu às almas. Oh, glória, irmão. Glorifica o nome do Senhor. Não é por nossa força, não é por nosso conhecimento, é o conhecimento da palavra, vida de oração e atuação do Espírito Santo. Você será resposta às pessoas, você será conforto de Deus através de uma vida de oração cheia do Espírito Santo. Lembrando o primeiro slide, John Maxwell, você influenciará pessoas a orarem a partir da sua vida de oração. Presta atenção. Seu liderado seguirá seu exemplo. Deseja que seu PG ore? Você deseja que seu PG seja cheio do Espírito Santo? Então você terá que orar mais que eles. Ser mais cheio do que eles. Você é um influenciador de pessoas. Você precisa ser bênção, querido, e nunca uma maldição. Gosto dessa frase também do pastor Hernandes Dias, quando ele fala: bênçãos são retidas quando as orações não sobem ao trono da graça. Mas promessas, oh glória a Jesus, são cumpridas como do povo de Deus. Ergue a sua voz aos céus e é pela oração que nós nos apropriamos das promessas divinas. O que mais acontece na oração? Né? Temos aqui o Rodrigo, temos aqui o André, presente conosco, e eu gostaria que nós pensássemos nisso. E agradecer pela vida desses homens de Deus, Claudeni também, né? Fica aqui um parênteses, um agradecimento, o trabalho que esses homens do Senhor têm feito na igreja, têm servido ao Senhor. Vamos lá. O que mais acontece na oração, gente? Enfermos são curados. Sim, o Senhor cura hoje. O Senhor cura segundo o seu propósito e soberania. Aleluia. Nós precisamos orar. Deus cura quem Ele quer, faz da maneira como Ele quer, mas o Senhor tem poder para tal, poder e autoridade. A igreja é fortalecida para testemunhar. Quando nos prostramos diante de Deus, verdadeiramente, nós avançamos diante dos homens. A oração também promove intrepidez para anunciar o Evangelho. Vocês se lembram de Atos 1:8? Vamos relembrar esse texto? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, foi assim na igreja primitiva, foi assim com a igreja perseguida, e a intrepidez para pregação vem através da oração derramada pelo Espírito Santo. Uma outra vertente linda da oração, grave isso em seu coração. A igreja passa a amar a Deus acima de todas as coisas. Ô Senhor, que isso seja uma verdade em nossas vidas, Deus. Fala assim, que seja uma verdade em minha vida, acima das obras, né? O amar a Deus acima das bênçãos, o amar a Deus acima do que Ele pode nos conceder. Maior prazer será no deleite da sua presença. Agora, isso não acontece da noite para o dia, isso acontece no desenvolvimento de relacionamento, intimidade, através da oração. Irmãos, não há coisa mais especial que o deleite da presença de Deus em nossas vidas. Nossa maior riqueza é o Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que ainda derrama as bênçãos sobre nós, né? Bounds, em seu livro Poder através da Oração, está aqui na sua liçãozinha, ele escreveu o seguinte: o pregador que ministra a vida é um homem de Deus, cujo coração tem sempre o quê? Sede de Deus, cuja alma está buscando a Deus constante e intensamente, cujos olhos estão postos em Deus e em quem? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, a carne e o mundo foram crucificados. É só pelo poder do Espírito, não é? E seu ministério é como corrente abundante de um rio que dá vida. É parecido com a frase lá de Spurgeon, né? Você traz o céu à alma das pessoas. Nós somos um rio que traz vida a pessoas. Irmãos, que traga água limpa, que traga água pura e nunca maldição. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos ser bênção nas mãos do Senhor. Horácio Bonar fala também sobre a necessidade do líder ter um encontro diário com o seu Deus. E diz o seguinte, eu amo essa frase deste livro. O livro é o seguinte, um recado para ganhadores de almas. Está na página 15. Se você quiser adquirir, é bom, porque é um livro maravilhoso. E fala o seguinte, busquemos o Senhor logo cedo. Por que cedo? Se o meu coração for temperado com sua presença logo cedo, ele terá o aroma de Deus o dia todo. Encontremos com Deus antes que nos encontremos com qualquer pessoa. Como faz diferença começar o nosso dia aos pés do Senhor, palavra, oração, porque o aroma do Senhor, ele vai proliferar no nosso meio. E que seja assim na nossa vida. Uma igreja dificilmente terá uma vida de oração mais efetiva do que a de seu líder. Então, um recado para você, líder. Você precisa desenvolver uma vida de oração.
Quer ver poder de Deus, quer ver milagre, quer ver a igreja crescer, você quer ver tudo isso? Você precisa orar mais do que esses liderados. Quantas das vezes os líderes cobram e são hipócritas, porque não cumprem o que falam? A seriedade de termos uma vida e uma ação coerente com o que nós falamos, não é verdade? Terceiro ponto, tá aí, ó, no nosso caderninho. Palavra, vida de oração e prática do amor. Eu creio que aqui nós, muitas das vezes, falhamos, né? Porque o amor precisa ser expresso em ações. Seremos conhecidos pelo amor. João 13,35 fala o seguinte: através desse testemunho, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver de amor uns pelos outros. Amor em prática, né? Uns para com os outros. Exercício é amor vivo na vida do meu irmão. Ou seja, a fé sem obras é morta. Tiago 2 fala isso. Temos a fé salvadora em Jesus, a qual irá gerar uma ação em nossa vida. Presta atenção, fé em Cristo, salvação em Cristo, tem que te levar ao amor ao próximo, a contemplação de uma ação na direção do seu irmão. As obras não substituem a fé e nem a fé pode vir desacompanhada das obras. Fé e obras caminham do que, gente? De mãos dadas. A fé em Cristo nos prepara para andarmos em boas obras, ou seja, prática do amor na vida do próximo. Fé e obras glorificam a Deus. Através da fé, adoramos ao Senhor. Desenvolvemos uma vida piedosa. E através das obras, nós servimos ao próximo. Pois amar e servir é também um outro, diga assim, mandamento. Fala aí. Isso, é um mandamento, gente. Qual é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Muito bem. A vida do líder e o exemplo de Cristo. Já aprendemos que Cristo é o nosso maior exemplo de liderança. Conhecer a palavra, praticar uma vida ininterrupta de oração, porque ele orava e orientava outros que orassem. O exercício do amor, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E tudo isso ligado, tudo isso, gente, é uma corrente, né, que liga a nossa missão. Qual é a nossa missão? Que o Senhor Jesus deixou bem claro. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E estará conosco até o final dos séculos. O Senhor estará nos capacitando através do teu Santo Espírito. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós não estamos sozinhos nessa batalha. O Senhor zela por nós. Deus é um Deus zeloso, né? Deus é um líder, Jesus é um líder zeloso, Jesus é um líder fiel e estará conosco através do teu Santo Espírito até a consumação dos séculos. Se somos filhos de Deus vivo e temos por objetivo atingirmos a estatura de Cristo, fica aí o exemplo do Senhor a ser seguido por nós. O Senhor Jesus nos chama a liderar. Liderar é uma proposta de serviço real. Então, quando nós recebemos a salvação, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é Senhor das nossas vidas, o Senhor está te chamando para um serviço. Qual é o serviço? Influenciar outros e multiplicar a visão que nos foi dada por Deus. Nossas vidas serão moldadas para glorificar a Deus e serviço ao próximo. Nos preparamos, então, para liderar. Então, quando ele fala lá que ele prepara uns como apóstolos, mestres, o Senhor Jesus tem a intenção de quê? Multiplicação, a intencionalidade na multiplicação. O que vem a ser isso? Você precisa multiplicar. Você precisa fazer discípulos. E sabe qual o motivo que levará ao crescimento do grupo e a sua multiplicação? Não é, gente, porque nós temos ali amigos, nós temos ali pessoas que a gente ama, elas estão em primeiro lugar, não. Nós teremos esse crescimento porque Deus está presente. Deus é a nossa mola impulsionadora, levando-nos a amá-lo, e aí nós vamos cuidar uns dos outros, levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem e não confessam como Senhor. Quem coloca Deus em primeiro lugar, ama verdadeiramente as pessoas. Não coloque as pessoas em primeiro lugar. Seja o Senhor em primeiro lugar e, consequentemente, as pessoas. Pequenos grupos saudáveis se multiplicam, sabia? E por isso o líder desenvolve novos líderes. Ou seja, um corpo saudável produz saúde. A fidelidade de Deus levará à conexão com outras pessoas, né?
outros cristãos e também vamos ganhar outras pessoas para Cristo. Agora precisamos quebrar a barreira aí da multiplicação. Quero que você preste atenção numa coisa. Meu grupo não está multiplicando, o que está acontecendo? Preste atenção. Não ter e não mentorear auxiliadores, não desenvolver o auxiliar, a falta de planejamento, vai gerar uma não multiplicação. Ou seja, boa saúde do grupo, você criando pessoas para te ajudar, você investindo tempo na vida do seu auxiliar, planejando essa multiplicação, o seu grupo terá boa saúde. E o caminho natural dessa boa saúde é a multiplicação. Amém? E a nossa síntese? Como é que eu resumo de tudo isso daí? Olhando para o exemplo de liderança de Cristo, em que ponto a sua liderança precisa ser melhorada? Irmãos, todos nós temos que ser trabalhados dia a dia. Líder, servo de Cristo Jesus, você precisa sempre de reflexão, de sondagem de Deus. Lembra o Salmo 139? Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Gente, o nosso coração é enganoso. O nosso coração é doble, é como a onda do mar. Um dia vai, um dia volta. Nosso coração nos engana, nós ainda pecamos diante do Senhor. Então, só o Senhor pode sondar o nosso coração e endireitar, nos colocar na rota correta, né? E nós carecemos mais de quê? Você precisa pedir, Senhor, fale comigo. É de leitura da palavra? É de uma vida mais estável de oração, norteados pela palavra? Somente Deus pode realizar essa obra em nós. Não perca tempo. Seja um líder servo, tendo o exemplo do maior líder que o mundo já viu e que há de existir. Leitura da palavra, vida de oração e a prática de amor é o que nos levará à multiplicação dos pequenos grupos e o reflexo da liderança de Cristo em nossas vidas. Amém? Muito bem, chegamos ao final da nossa quinta lição. Eu encorajo você a continuar estudando a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, até a 13ª. Não desista, firmes aí no Senhor, para sermos um grupo multiplicador. Eu gostaria de deixar esse último aqui exercíciozinho da nossa apostila. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional. Tem que ter a intenção de multiplicar, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Ok? Até a próxima.